Olá, queridos amigos do Selvi. É com muito carinho, é com muita alegria que aqui estamos para refletir em torno do Evangelho de Jesus, em torno da doutrina espírita. E antes de mais nada, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. Eu sou Alan Faria, responsável por nossas reflexões com o tema Cegos Guiando Cegos. Antes de adentrarmos ao nosso tema, faremos a leitura de uma página visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização. Então, a página escolhida é do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é Emmanuel. E ela é intitulada Não Basta Ver. E logo viu, e foi seguido glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. E Emmanuel nos diz na mensagem: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo da boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhes recebem os dons, raríssimos são os que lhes seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aqueles que recebem dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e servindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo. Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, assim, meus irmãos, diante de página tão elucidativa, vou convidar a todos vocês a se unir em nós em pensamento, elevando até o Pai Maior, unir nossos corações num único propósito, nesse instante. De agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estar buscando o conhecimento, buscando tirar à venda os véus que ainda persistem em nossos olhos para enxergar as verdades que foram trazidas para nós pelo querido Mestre Jesus através do seu Evangelho. Que esse Evangelho, Senhor, possa ser a luz a nos guiar os passos que precisamos dar rumo à nossa melhor e transformação. Rumo, Pai, à perfeição que todos nós precisamos atingir e que o Senhor espera
em favor, Senhor, não só de nós, mas de todos aqueles que nos cercam. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, a fim de que não percamos mais tempo, Senhor, caindo nas ilusões do mundo, buscando aquilo que já não traz conforto, prazer, nem a paz que tanto almejamos. Ampare e nos fortaleça, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje o nosso estudo são cegos guiando os cegos. E nós começamos as nossas reflexões contextualizando a passagem que inspirou o nosso tema de hoje. Os discípulos procuram Jesus e o informam que os fariseus haviam se escandalizado com tal colocação. Ao que Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então a gente encontra em Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 14, tem uma parte também que é em Lucas, capítulo 6, versículo 39. O sentido que logo se destaca, né, quando a gente se depara com essa passagem, e que conseguimos perceber sem muita dificuldade, é a questão material que envolve, né, que está envolvida nesse aspecto, pois entendemos as limitações físicas, as barreiras, os obstáculos, os problemas que um cego teria e tem, né, no processo de conduzir a si mesmo e a outrem. Pois vivemos num mundo em que ainda não é pensado, né, para aqueles que têm qualquer tipo de limitação. Não é verdade? A gente vê isso no nosso dia a dia. Quantas são as dificuldades para aquele que tem qualquer tipo de limitação interagir, exercer a sua cidadania, né, ter o direito de ir e vir com uma forma mais humanizada, sem tanta humilhação, sem tanto problema, sem tanta dificuldade. A gente percebe isso no nosso dia, né? Mas Jesus chamava atenção, na verdade, para a hipocrisia dos fariseus, que se dedicavam às práticas exteriores e se esqueciam de seguir os preceitos das leis divinas, onde o importante era cumprir os rituais religiosos, enquanto que a prática do bem, a caridade e a reforma interior são esquecidos, colocados à parte, embora quisessem passar a imagem de detentores de todo o conhecimento, de uma moral que ainda não praticavam. Então, fica, portanto, evidente que há uma cegueira muito mais limitante, que é a cegueira espiritual. Caibá Schultz, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, informa que há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, e aí eu chamo a atenção e destaco essa parte das palavras de Caibá Schultz, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Olha que interessante. Nesse ponto, temos a condição de trazer essa análise para a nossa realidade. Pois quando falamos dos fariseus, criamos um distanciamento, né? Como se esse fato não tivesse relação com cada um de nós. Mas será que não tem? Será que nós estamos mais preocupados
preocupados com as ritualísticas, com o cumprimento daquilo que foi pré-estabelecido, das ordens que são colocadas para cumprir e desempenhar um papel, uma função dentro do campo religioso em que atuamos, ou só estamos preocupados com isso ou já praticamos? É esse questionamento que a gente precisa entender, né, diante disso que está sendo exposto, para a gente refletir onde nós nos encontramos nesse papel. Ou será que a gente está fazendo o mesmo que os fariseus faziam? Então vamos pedir ajuda a Hamed no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, numa psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E ele tem uma mensagem intitulada Compromisso Verdadeiro, que ela vai nos auxiliar em nossa análise. E ela começa dizendo assim: nosso mais urgente compromisso é com a nossa harmonia interior, a paz de espírito. A única forma que temos para auxiliar alguém de modo efetivo e apropriado é mantermos o equilíbrio no ato da ajuda. Ou seja, estabilidade mental, estabilidade emocional e espiritual. Então, meus irmãos, entender isso é de fundamental importância para que a nossa ajuda seja efetiva. Pois, por muitas vezes, na ânsia de auxiliar, acabamos atropelando os fatos, agindo por impulso, não percebendo os limites de nossa ação, invadindo o livre-arbítrio do outro e por aí vai. Então a gente precisa, antes de tudo, buscar este equilíbrio. E aí Hamed fala que a busca desse equilíbrio está na estabilidade mental, emocional e espiritual. Então o que a gente pode entender como ter estabilidade mental? Pode significar que a nossa mente, seja, ou a gente já tenha conseguido calar a agitação, a ansiedade, a inquietação interna, aquilo que levamos dentro de nós, a fim de que consigamos ter foco, consigamos ter atenção e assim saber o que estamos fazendo e ter mais consciência na hora que formos fazer as nossas escolhas, na hora que formos auxiliar alguém. E aí o outro aspecto que ele fala é ter estabilidade emocional. E podemos entender essa estabilidade emocional como saber reconhecer as emoções que nos chegam, que consegue, que vai nos permitir fazer uma pausa na correria do dia a dia para refletir e avaliar antes de fazer as nossas escolhas. Em vez de decidir no calor das emoções, por impulso, aquele que consegue respirar fundo, faz aquela pausa, pensa no que despertou aquele tipo de sentimento e emoção. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a analisar as emoções que estão surgindo dentro de nós e o porquê que elas surgiram. E o outro aspecto que ele fala é ter a estabilidade espiritual. E essa estabilidade espiritual vem da conscientização de que somos espíritos e dessa forma já trabalhamos pela nossa elevação e melhora. Que construímos, que só será possível quando nós auxiliamos, trabalhamos em favor do outro. É nesse aspecto que a gente começa a se melhorar. É nesse aspecto que a gente começa a buscar a nossa elevação. Então, esses três fatores, a estabilidade mental, a estabilidade emocional e a espiritual, que vai tornar a nossa ajuda em favor do outro efetiva, respeitosa, não invasiva, sabendo entender de que o outro tem o seu livre-arbítrio. Continua Hamed. A crença inadequada, chamado amor salvacionista,
e o impulso desmedido de querer resolver desesperadamente os problemas alheios são o início da nossa perda do equilíbrio. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós mesmos. Se estamos com o coração e com a mente sobrecarregados, somos ineficazes para prestar uma real assistência. Sem serenidade na alma, somos míopes espirituais. E aí, a média nos lembra essa passagem que estamos estudando. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então, olha que interessante, né? Então, a gente já tem... Aqueles que já tiveram, né, a oportunidade de andar de avião, já repararam que antes da decolagem são passadas várias orientações. E uma delas chama bastante atenção, que os assistentes lá estão falando, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto e antes de ajudar alguém, coloque a sua. E é interessante a gente buscar entender o porquê disso, o porquê dessa recomendação. Porque sem o ar nós não conseguiríamos ajudar ninguém. Sem estarmos estáveis, em equilíbrio, em harmonia, o nosso esforço será em vão. E assim, agindo, somos cegos conduzindo cegos. E todos acabamos sucumbindo. Então, primeiro a gente precisa o quê? Estar bem. Primeiro precisamos cuidar de nós. Como que a gente vai auxiliar alguém se a gente também está necessitando de ajuda, se a gente também está em desequilíbrio? Então, a gente precisa ter também a humildade de saber quando a gente pode exercer essa ajuda de maneira efetiva, sem extrapolar os nossos limites, nem os limites dos outros. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes, indivíduos invadimos, né, na verdade, a individualidade alheia, impedindo com que as criaturas façam suas próprias escolhas, esquecidos de que a decisão delas diante das dificuldades é proporcional ao seu grau de compreensão. Ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. E quantas são as vezes que não queremos poupar, né? Ou quantas são as vezes que queremos poupar os nossos filhos, um ente querido, do sofrimento, de uma dificuldade? Não é assim? Mas será que isso realmente é o melhor para ele? A Med fala do amor salvacionista. A gente tem esta tendência, a gente acha que precisamos fazer tudo a qualquer preço, a qualquer custo, para auxiliar alguém, ainda mais quando esse alguém é muito próximo de nós. Mas se a gente não tiver esse equilíbrio, essa harmonia, esse entendimento, ao invés de auxiliar, a gente vai estar atrapalhando. E depois que não estivermos mais aqui, como esse ente vai se virar? Como esse familiar, como esse filho vai se virar? Demos as ferramentas necessárias para eles buscarem as soluções dos problemas, dos seus problemas, ou a título de que não aguentamos ver o sofrimento deles, tomamos as decisões que não nos cabiam. Preparamos esses filhos para o mundo ou estamos mantendo ainda embaixo de nossas asas, alimentando a ilusão de que poderemos protegê-los de tudo e de todos? Quantas vezes nós não ouvimos ou falamos algo do tipo: vou fazer pelos meus filhos ou vou dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive? Mas isso é o que seu filho precisa? Às vezes, certamente, quando afirmamos dessa forma, estamos nos referindo ao material.
né? Mas a gente se esquece que o que nos construiu e fez chegar onde estamos, justamente foi tudo aquilo que nós passamos até a esse momento. Então, será que é isso realmente que seu filho precisa? Esquecemos, né, que tudo isso que nós passamos trouxe até este momento que nós nos encontramos, por nossa necessidade. E às vezes a gente trabalha tanto, se dedica tanto para dar o material, que a gente esquece de dar a educação, esquece de dar o carinho, esquece de dar a atenção, esquece de dar o respeito. O que realmente importa? Será que não estamos cegos nesse sentido? Será que por nossa avaliação ainda muito materialista, estamos esquecendo daquilo que verdadeiramente importa? Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um, é que subestimamos a capacidade dos outros de solucionar as suas dificuldades. Devemos respeitar a natureza do outro, que faz parte da diversidade natural da condição humana. Não apenas em nós, mas neles também. Nas práticas de bem comum, o mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Olha que interessante que a Hamed traz para a gente nesse momento. A gente não tem que preocupar, né? A nossa preocupação maior não tem que ser com a cura de alguém, né? Mas é a gente ensinar esse alguém a trabalhar pela sua autocura. Porque aí sim se construirá, né, uma forma saudável de viver. Porque senão, às vezes, a gente vem com a solução, a gente vem com a resposta, entrega de bandeja, mas o que esse filho, o que essa pessoa, o que esse amigo, o que esse ente querido aprendeu? Será que ele extraiu dali a lição necessária? Será que agora ele tem condição de responder essa mesma pergunta quando no futuro ela vier, esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, quando ele se apresentar, mais uma vez, para nós? E como isso é difícil, não é mesmo, meus irmãos? Quando alguém nos chega com um problema, no mesmo instante, apresentamos a receita infalível, a solução a esse problema. Não é assim que a gente age? Mas e quando é conosco? Quando o problema é nosso, como agimos? Temos a receita do bolo? Então, por que temos a pretensão de resolver o problema dos outros se não conseguimos resolver os nossos? Não estou falando aqui que não devemos ajudar, auxiliar, dar uma palavra amiga, ofertar um conselho quando nos é solicitado, quando percebemos a dificuldade de alguém. Não é disso que eu estou falando. Né? Não é essa a proposta que a Hamed está trazendo para nós também nesse aspecto. Mas da gente buscar primeiro, né, a solução dos nossos problemas, buscar aquele equilíbrio e a tranquilidade que vai facilitar o nosso auxílio. E nesse sentido a Hamed reforça, convém repetir, nosso verdadeiro compromisso é com a nossa serenidade íntima, porque ninguém evolui pelo outro, ninguém cresce pelo outro, ninguém aprende pelo outro, ninguém experiencia pelo outro. Quando assim agimos, nós estamos tirando do outro a oportunidade deles aprenderem. Então, a partir dela, continua Hamed, então, convém repetir, né, ele coloca, que o nosso verdadeiro compromisso é com a nossa serenidade íntima. E a partir dessa serenidade íntima, será possível ver tudo com mais nitidez e realizar, né, a ajuda, o auxílio com mais moderação. A paz de espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos
uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilita encontrar soluções harmoniosas para conflitos interiores e, por consequência, para os exteriores. Então, antes de sairmos por aí apontando caminhos, com soluções mágicas ou exigindo dos outros aquilo que ainda não fazemos, busquemos as atitudes, os gestos, a atenção do nosso modelo e guia. Como vemos lá em João, capítulo 8, versículo 12, quando ele nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguindo os passos do meigo Rabi, é que encontraremos o equilíbrio necessário que vai garantir que estaremos respeitando os limites dos outros e os nossos próprios limites. Então, fica para a nossa reflexão, para deixarmos, para antes de buscar ou tentar guiar o outro, em qualquer que seja o sentido, tiremos as vendas que estão nos impedindo de enxergar as nossas limitações, que estão nos impedindo de enxergar as potencialidades do outro. Tudo aquilo que o outro já consegue fazer e que, às vezes, a gente acaba limitando na ânsia de ajudar, de auxiliar, a gente acaba impedindo com que ele desperte as potencialidades que estão ali dormitando, esperando apenas a motivação, o impulso para que elas despertem. Então, ao invés de solucionar, que tal a gente sugerir? Que tal a gente apoiar? Que tal a gente incentivar? Então, esse é um processo bastante salutar, que pode contribuir e muito para que nós, no processo de educar, de auxiliar os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, enquanto membros de uma família ou de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade onde somos chamados a agir, incentivar a que eles despertem, a que eles descubram esses ensinamentos. Então, assim, vamos prestar atenção mais na natureza. Quando os filhotes estão prontos, as mães acabam incentivando, as fêmeas acabam incentivando que seus filhos tenham a liberdade de exercer a função de que eles estão preparados para. Então, há um impulso que vai direcionar o passarinho a fortalecer as suas asas e poder voar. Ou qualquer outro animal a buscar a caça, o seu alimento, incentivando a eles a buscar a independência, a buscar a sua forma de sobreviver quando elas não estiverem mais ali para exercer essa proteção que por um período é necessária. Mas se a gente não incentiva esses que estão sob as nossas responsabilidades a fazer, a cruzar essa ponte, a fazer esse movimento, a gente está tolhindo a capacidade, as potencialidades que eles vieram aqui, nesta oportunidade de desenvolver. Então, a nossa responsabilidade nesse sentido é muito grande. Então, a gente precisa tirar esses véus, deixarmos de ser os cegos, que estamos guiando cegos, e passarmos a agir com esse que, assim como Jesus, que iluminava aqueles que estavam ao seu redor, não com facilidade, não com respostas prontas, mas impulsionando com que todos que ali estivessem ao seu redor buscassem interpretar, buscassem extrair daquele momento, daquelas lições, daquelas parábolas, da sua forma de falar, das suas lições, aquilo que pudesse reter segundo a sua capacidade. Então, a gente acreditar mais que todos aqui temos potencialidades imensas que podem ser incentivadas, que podem despertar a qualquer momento, desde que assim o queiramos. Então, meus irmãos,
agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco, a todos os amigos aqui do nosso querido céu e a todos aqueles outros que aqui chegaram de outras casas. Deixo aqui o meu abraço fraterno e o desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidades como esta. Então, agora vamos convidar a todos vocês a nossa prece final. Mais uma vez, vamos unir nossos corações, elevar nossos pensamentos e fazer como uma corrente vibracional poderosa, onde vamos colocar tudo aquilo que temos de mais puro e singelo em favor de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, para que essas energias que agora estamos prontos para emanar alcance a todos aqueles necessitados. Por isso, Pai, lhe agradecemos por essa oportunidade e ainda te rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para que a tua misericórdia possa, através dessas forças que agora movimentamos, alcançar a todos os corações sofredores, a todos aqueles entristecidos, a todos aqueles que estão precisando, Senhor, encontrar a solução dos problemas e das dificuldades que estão enfrentando, a cura, a melhora, a transformação. Tudo aquilo, Senhor, que ainda é necessário a todos nós, que nesse instante essa corrente vibracional possa transmutar toda dor, todo sofrimento em harmonia e paz. E, sobretudo, Pai, amor, que devemos compartilhar uns para com os outros. Que assim seja, Pai amado, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos.